Temos uma vista panorâmica da cidade grande, onde existem muitos arranha-céus e montanhas podem ser avistadas ao longe. Aparece o personagem principal. Assusta-se no reflexo do seu olho. Vemos 3 figuras, claramente com um humor hostil. 3 homens adultos espancaram um menino e o deixaram sangrando na rua. O menino olhou para essas pessoas com um olhar irritado e ofendido. As lágrimas desapareceram, mas o sangue não parou. A criança já havia crescido, mas as brigas nos portões ainda permaneciam com ele. É claro, agora ele pode lutar contra seus agressores. O homem que apontou uma vara para ele foi o primeiro a levar um soco no rosto. Depois de derrotar 3 homens, nosso herói os deixou para trás e saiu do beco. Aconteceu algo que ninguém poderia imaginar. No dia 1º de janeiro de 2020, o mundo virou um jogo. Masmorras e monstros, de repente, começaram a aparecer por toda parte. Os monstros que apareceram destruíram tudo ao seu redor. Então, devido à destruição da cidade, muitas pessoas morreram. Seres divinos, chamados de brilhantes, também começaram a aparecer. Transferiram seu poder para um pequeno grupo de pessoas. Foi assim que um pequeno grupo de pessoas ganhou suas habilidades e somente elas poderiam destruir masmorras. As pessoas acreditavam que jogadores com poderes especiais poderiam salvar o mundo. Mas os jogadores, aproveitando esse caos, estavam apenas ocupados em satisfazer seus objetivos egoístas. Havia muitos rumores entre as pessoas sobre a aproximação do fim do mundo. Mas para o nosso herói, o mundo continuava sendo o mesmo lugar onde ele não confia em ninguém. Ele também recebeu habilidades e, entre os outros jogadores, conheceu alguém em quem começou a confiar. Lei He foi um dos 7 jogadores originais. Um guerreiro, herdeiro da luz sagrada e o jogador mais forte do mundo inteiro. Ele ajudou abnegadamente os fracos, protegendo-os de monstros e salvando o mundo. O cara é como um herói da lenda do rei Arthur, tudo muito legal. Depois de matar outro monstro, o cara virou-se para o time e disse com um olhar sério que destruiria o último chefe do jogo. Nosso personagem principal olha para Lei com admiração quando ele diz que iria acabar com esse jogo. Olhando diretamente nos olhos do herói, ele disse que pretendia dormir neste mundo. O herói, que desde criança via os últimos canalhas, ficou claramente encantado com a nobreza do rapaz. Homens corajosos que queriam salvar o mundo, um após o outro, reuniram-se em torno de Lei, assim como nosso personagem. Ele, junto com todos os outros, lutou bravamente contra monstros, embora dissesse que odiava este mundo. Pela primeira vez na vida, o cara conheceu pessoas em quem podia confiar. Ele alegremente observou seus camaradas enquanto eles descansavam após outra batalha. Pela primeira vez, todos os jogadores se uniram em prol do mesmo objetivo. O herói pensou com um sorriso que agora ele tem o poder de mudar este mundo. Agora chegaram à batalha final, que pode mudar tudo. Lei apoiou nosso herói e disse que esta batalha poderia realmente ser a última. Ken, esse é o nome do nosso herói. Entendeu imediatamente o que Lei quis dizer e se virou e pegou uma faca. Mas antes que pudesse, Lei já havia enfiado sua espada nele. Ele disse a ele que se não fosse por ele, eles não teriam conseguido tudo isso. Ken caiu de joelhos, com a espada no peito, traído novamente, mas agora traído por alguém em quem confiava. Ele olhou para Lei e perguntou com raiva se ele havia planejado tudo isso desde o início. Ken perguntou por que ele fez isso. Quando de repente uma garota saiu das sombras e perguntou zombeteiramente como é que ele ainda não entendia nada. Ela continuou que quando o jogo terminar, todos irão desaparecer, seus poderes, itens e tudo mais. E o mais importante, o motivo para lê-los desaparecerá. Ken com raiva chamou o nome da garota, Paula, enquanto ela se aproximava dele calmamente. Aproximando-se de Ken, ela sussurrou que se o jogo terminasse, eles não seriam capazes de dominar este mundo. Como costuma acontecer, os vilões acabaram sendo os favoritos da multidão. Eles desprezaram Ken, que estava com dor. Uma traição insuportável para nosso herói. Ele foi envenenado por seu próprio povo, e o líder enfiou uma espada nele. Ken começou a tossir sangue. Paula disse que a maldição Balmoon só lhe causou envenenamento, admitindo que Ken era realmente muito forte. Para outros, bastava o veneno para morrer, admitiu Paula. Outros, Ken perguntou surpreso, e então percebeu que todos os seus amigos haviam morrido nas mãos desses dois. Ken estava tremendo e era claramente de raiva, não de dor. Ele gritou que acreditava neles e queria salvar este mundo. Ele e a equipe arriscaram suas vidas para esse propósito, e agora descobriram que estavam no caminho deles, então decidiram tirá-los do caminho. Paula disse com altivez que era exatamente esse o caso, e elogiou-o pela sua inteligência. Ken listou todos que eles mataram e perguntou quais eram seus planos agora. Os vilões começaram a ir embora, e Paula finalmente disse que eles não têm o direito de governar este mundo como quiserem. Ken gritou alto para Lei que ele apenas tentaria justificar suas ações com sua boca vaidosa. Os traidores foram embora, deixando Ken sozinho para sangrar. Ken pensou novamente que não se podia confiar em ninguém neste mundo. Então ele morreu sangrando, com a espada do líder no peito. Apareceu um carro de onde se ouviam conversas sobre a tarefa,
monstros e dinheiro. Nosso personagem principal, que acabara de morrer, de repente abre os olhos. Agora está uniformizado. Ken, em estado de choque, pergunta o que está acontecendo. Ele foi morto, mas ainda está vivo. Horrorizado, ele começou a tocar o local onde a espada estava espetada, mas não havia ferimento. Ken começou a se lembrar de sua vida passada. Havia homens sentados com o mesmo uniforme que ele. Os homens estavam se comunicando, então Ken pensou que isso poderia ser um simples sonho. O carro em que os soldados e Ken estavam sentados parou abruptamente. Houve um acidente na estrada e os carros foram cercados por enormes orcs. O motorista, horrorizado, começou a bater no carro e a gritar que havia uma multidão de orcs na frente deles, e chamou todas as armas. Os homens saltaram do carro e começaram a mirar nos orcs. Os orcs enfurecidos viram os rapazes e, como um só, começaram a atacar o povo. O motorista assustado pediu aos rapazes que se apressassem. Mas os próprios soldados ficaram igualmente assustados quando o seu líder os chamou. Um homem mais velho disse que eles não têm munição suficiente, então só devem puxar o gatilho quando tiverem certeza. De repente, todo o grupo congelou de horror e a surpresa congelou em seus rostos. Um cara começou a exterminar os orcs um por um. Claro, esse cara era Ken, que apesar da confusão, conseguiu se recompor e lutar contra os orcs. Ele começou a matar os orcs que o atacavam continuamente. Ken matou habilmente todos os monstros sozinho. O resto dos soldados só pôde assistir com a boca aberta enquanto Ken lidava facilmente com um bando de monstros. Ken percebeu que isso era real demais para ser um sonho. Ele caminhou taciturno em direção ao carro quando o velho o chamou. O homem começou a gritar com ele que ele era um idiota maluco. Mas Ken não reagiu de forma alguma às suas palavras. Ele percebeu que tudo isso era real. Ken passou pelo homem, o que o irritou. Nosso herói percebeu que havia retornado ao passado enquanto o velho gritava com ele. Ken sentou-se cansado na caixa, deixando o rifle de lado. Vemos a raiva de Ken ao se lembrar de Lei e Paula e do que eles fizeram com ele. De repente, uma luz brilhante apareceu e Ken tornou-se jogador novamente. 3 opções de armas apareceram na frente de Ken. Antigamente era neste dia que ele se tornava jogador. Mas comparado ao passado, agora o canalha tem escolha. Uma das 3 opções chamou sua atenção, era um representante do mundo das trevas. As funções fornecem a capacidade de controlar diferentes tipos de maldições. Ou, usando monstros mortos como material, cria um exército sombrio. Ao contrário de outros papéis, este deu habilidades de trapaça. Portanto, um jogador poderia dominar todas as habilidades. John George, o chamado Rei dos Imortais, foi o jogador mais poderoso que recebeu o favor do representante do mundo das trevas e de todas as habilidades. Se Leios era um herói, sabemos que não. Então John era um monstro. E para encontrar esse monstro, nosso Ken fará tudo o que puder. Agora ele se tornará um monstro que lutará contra o herói. Uma organização comercial para unir jogadores. De todas elas, a Guilda Fênix conseguiu obter dinheiro e poder de qualquer forma. E foi assim que se tornou a segunda guilda do país. Contra o pano de fundo da corrupção na Guilda da Fênix, a Guilda do Messias parece ainda mais ideal. Na sede da Guilda Fênix, um homem apresenta um contrato para ingressar na Guilda Fênix. Ken se senta à mesa e lê o contrato. O homem relata que cada limpeza da masmorra acarreta custos adicionais. Lendo os documentos, Ken percebeu que isso não era suficiente para comprar o item, mas provavelmente não havia outra escolha. Ken imediatamente perguntou ao homem como ele poderia provar suas qualificações como jogador. Afinal, a janela de status só pode ser vista pelo próprio jogador, e não há como outras pessoas verem, ao que o homem sorriu e começou a tirar algo do bolso. Ele tirou 5 envelopes e os colocou sobre a mesa. São páginas únicas de habilidades de representantes do mundo das trevas. E disse a Ken para escolher um dos papéis. O homem disse que se for jogador, pode verificar tudo com os próprios olhos. Um dos envelopes chamou a atenção de Ken. A hemotoxina é um envenenamento do sangue, representativo do mundo das trevas, nível 1 e superior. Esta habilidade transforma o sangue em um veneno potente que é muito difícil de resistir. A habilidade em si é muito simples, mas com o golem de sangue o efeito aumenta. Por isso é uma habilidade muito útil. Ken escolheu essa habilidade com confiança e rasgou o envelope. Depois de rasgar este envelope, uma luz brilhante aparece imediatamente e o homem olhou surpreso para Ken. A garota perguntou ao cara por que Ken foi escolhido como cão de caça. Ela disse que esse papel era completamente inadequado para ele. A isso o homem respondeu que entre toda a guilda seu personagem era o mais canino. Isso surpreendeu a garota. O homem continuou dizendo que se passasse bastante tempo com ele, ela entenderia o quão ruim era o caráter dele. Enquanto eles fofocavam sobre Ken pelas costas, ele gritou que alguém estava se aproximando. Ele ordenou que todos se preparassem para a batalha. Ken acordou, mesmo tendo sido revivido, ainda tendo sonhos sobre sua vida passada. Ele pensou que se voltasse no tempo, eles ainda poderiam estar vivos. E agora nos é mostrado um parque esportivo. Havia um grupo parado no estacionamento subterrâneo próximo